A nossa reflexão de hoje é um pouco controversa, polêmica. Você já viu em Gênesis 6, quanto aos gigantes poderosos que apavoravam a terra naquele tempo, na antiguidade, uma raça híbrida, os Nefilins, ou os Néfilins, homens gigantes. Se você abrir Gênesis capítulo 6, mostra que Deus havia desgostado porque a terra estava cheia de maldade. Ele chega ao ponto de dizer que o homem é carnal demais. E a vida do homem vai durar apenas 120 anos. E Deus ficou triste porque ele viu que a maldade campeava sobre a terra. E no texto diz que os filhos de Deus mantiveram e tomaram para si mulheres, filhas dos homens, e desenvolveram um relacionamento íntimo, sexual, e por causa deste relacionamento nasceram os gigantes, nasceram os Néfilins. E Deus então resolveu destruir a terra, porque o homem vivia no pecado, na depravação. E aí há um debate. Essa união entre os filhos de Deus, quem são estes filhos de Deus? Um grupo diz, e é um grupo que eu diria um pouco místico, diz o seguinte, que os filhos dos homens, relatado em Gênesis 6, refere-se aos anjos de Deus que estavam nos céus, mas caíram, foram expulsos dos céus, juntamente com Satanás, e eles utilizam Judas capítulo 1 lá, versículo 6 em diante, que abandonaram o seu estado original, não é? A posição da originalidade deles como anjos de Deus, foram expulsos do paraíso de Deus lá, chegando na terra, sentindo atraídos esses filhos de Deus, que agora passaram a serem anjos caídos, demônios, mantiveram relações sexuais com essas mulheres formosas, bonitas, e por isso houve a maldição, que nasceram então os híbridos, os Néfilins. Esta é a posição. Deus entregou a estes anjos a prisões eternas. Estes anjos que vieram, eles já haviam caído, sido expulsos dos céus e veio na terra, ou eles possuíram homens mesmo, os machos mesmo, para manter relações sexuais com as mulheres, ou eles então assumiram a forma humana e assim tiveram relações sexuais. A discussão de outro grupo ora, filhos de Deus na Bíblia refere-se aos anjos bons e não a Satanás e os seus demônios. E eles argumentam também que Jesus fala que os anjos lá nos céus, nós seremos como os anjos, que não se casam e não se dão em casamento. E articulam que os anjos são assexuados. Não tem sexo, então não pode ser anjos. Não pode. Bem, aí o primeiro grupo fala assim, que na verdade quando Jesus declara que os anjos lá nos céus não se casam e não se dá em casamento, Deus não está dizendo que os anjos são assexuados, ou Jesus não está dizendo que os anjos são assexuados. Aí eles defendem, o primeiro grupo mais místico, né? Defende o seguinte, que quando Deus mandou os seus anjos avisarem para Ló, na cidade de Sodoma lá e Gomorra, que Deus ele ia destruir Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre, e que mandou aqueles dois anjos, quando eles entram e eles como anjos de Deus, eles assumiram uma forma corpórea de homens, com toda a potencialidade de homem, que comia, que bebia e tal. Então este primeiro grupo fala o seguinte, ora, se os anjos de Deus assumiram a forma humana e foram até tentados pelos homens da cidade, que pediram a Ló para trazer aqueles homens, que eram os anjos, porque eles queriam possuí-los, manter relações sexuais com eles, e Ló fala, olha, tem as minhas filhas, pode estuprá-las, pode usá-las. Se aconteceu isso, por que
os anjos que caíram, que não perderam os poderes que Deus havia dado lá nos céus, por que eles não podiam então assumir a forma corpórea e manter relações sexuais com as mulheres formosas, levando-as a engravidarem e nascer essa raça de híbridos? Aí fica a discussão, fica a briga. Aí, na verdade, há um grupo também que defende o seguinte, que quando se fala dos filhos de Deus, está falando de uma raça de príncipes, de nobres, de homens importantes, que tinham sangue azul e que aí mantiveram relações sexuais com as mulheres plebeias, e por esse envolvimento acabou nascendo assim os híbridos, os néfilins. Bom, essa aí é outra teoria, mas existe também uma outra teoria. Então, os filhos de Deus refere-se a uma linhagem de Sete, a uma linhagem de Sete que representa a religião verdadeira, que temia a Deus, que na época servia unicamente ao Deus Criador, que fez o homem à sua imagem e semelhança e que tinha um compromisso de santidade com Deus. E já as filhas dos homens, esse grupo defende que as filhas dos homens referem-se a uma linhagem de Caim, que vivia no pecado, na depravação, na iniquidade, e que assim os filhos da descendência de Sete mantiveram então relacionamento com as filhas dos homens, que representa a descendência, a linhagem de Caim, e assim surgiu os híbridos, os nefilins. Acabaram relacionando com a religião falsa, o pecado, a iniquidade, e por isso Deus então resolveu destruir a terra, acabar com a terra e preservar apenas Noé e a sua família. Eu estou debatendo isso aqui. Primeiro, a minha posição, eu prefiro ficar com a maioria dos reformados, que na verdade representa a descendência de Sete, filhos de Deus. Filhos de Deus está referindo àqueles que temiam a Deus, guardavam os seus mandamentos, e já é até para os dias de hoje como se fosse um arquétipo, um protótipo do desejo de Deus para que aqueles que temem a Deus procurem. Na verdade, os homens, mulheres que temem a Deus, e as mulheres procuram os homens que temem a Deus para poder ter uma melhor caminhada de santificação, para que possa agradar a Deus, porque o desejo de Deus é que a família, o casal, viva manifestando a glória dele. Bom, eu entendo esta caminhada então, esta pegada. Aí eu diria que eu sinto mais em paz, apesar que eu respeito o grupo lá, porque são textos polêmicos, é mistério, é difícil, não é? É difícil. Mas eu prefiro ter mais tranquilidade de entender que as filhas dos homens é a descendência mesmo de Caim. Dois grupos que se dividiram, uns que temiam a Deus e outros que não temiam a Deus. Eu te pergunto, qual a sua posição? O que você acha disso? Então a polêmica está aí, é apenas para fomentar aqui, para que você apenas saiba que isso existe, os néfilins ou os nefilins, que eram estes valentes, estes gigantes. Quando alguém pergunta, mas veja bem, então Deus amaldiçoou os seus filhos por manterem relações e terem os filhos com as filhas dos homens? Então houve aí os híbridos que nasceram, foi a maldição de Deus. Deus então interferiu na genética. E por que não acontece isso hoje? Aí eu não consigo interpretar, não consigo entender. Tem coisas que não têm respostas. Quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens? Os filhos de Deus são demônios, anjos caídos, que deixaram o seu estado lá, o seu estágio natural, e vieram e mantiveram relações sexuais com as mulheres lindas, formosas na terra, e nasceram então a raça híbrida, uma raça de gigantes, uma raça de valentes, uma raça de homens guerreiros fortes. E é bom lembrar que a Bíblia não está dizendo também, quando fala grandes homens, quando falam gigantes, pode ter, e expressa também
pessoas grandes na perspectiva de poderio econômico, de liderança, valentes na perspectiva de pessoas que sabiam empreender, que tinham toda a logística de empreendedores. E não quer falar de estatura mesmo física. Mas é um debate sem fim. Que Deus te abençoe.